Um grito desesperado de uma criança cortou o silêncio da madrugada dentro da mansão da família Monteiro. Quando a enfermeira Mariana correu até o quarto, encontrou manchas de sangue nos lençóis do menino. Seguindo o próprio instinto, ela pegou sua tesoura médica e rasgou o travesseiro ortopédico feito sob medida. De dentro dele, caíram dezenas de agulhas enferrujadas e contaminadas. O perigo estava dentro da própria casa. Mariana Torres era uma enfermeira experiente da ala pediátrica de emergência do Hospital Sírio-Libanes, em São Paulo. Aos 28 anos, já tinha visto dor, medo e situações difíceis o suficiente para aprender a manter a calma, mesmo nos piores momentos. Mas nada do que havia vivido a preparou para o que encontraria na família Monteiro. Tudo começou numa terça-feira chuvosa, daquelas em que São Paulo parecia não ter fim. Mariana tinha acabado de sair de um plantão pesado de 14 horas, quando foi abordada no estacionamento do hospital por 2 homens de terno escuro. Eles não a ameaçaram, apenas entregaram um envelope elegante, cor de creme, e abriram a porta de uma SUV preta. Dentro do envelope havia um cheque de valor altíssimo e um contrato de confidencialidade com várias partes ocultas. Era um adiantamento por 1 mês de cuidados particulares, 24 horas por dia. Mesmo achando tudo estranho, Mariana entrou no carro. Cerca de 1 hora depois, ela estava parada no hall de mármore de uma mansão imensa no Morumbi. A propriedade pertencia a Henrique Monteiro, um empresário poderoso, conhecido por controlar negócios de logística, contratos portuários e influenciar pessoas importantes em várias áreas. Seu nome era citado em voz baixa, sempre cercado de medo e respeito. Quando Henrique entrou no escritório, Mariana sentiu como se o ar do ambiente tivesse mudado. Ele era um homem bonito, no fim dos 30 anos, alto, de ombros largos e postura rígida. Tinha cabelo escuro, perfeitamente arrumado e olhos claros que pareciam exigir obediência sem precisar de palavras. Mas, por trás daquela aparência intimidadora, Mariana percebeu algo mais forte: desespero. Senhorita Torres, disse Henrique com uma voz baixa e firme, eu li seu histórico. Sei que você não foge de casos difíceis, não faz perguntas desnecessárias e é uma das melhores quando o assunto é manter crianças vivas. Eu sou enfermeira, Sr. Monteiro. Não faço milagres, respondeu Mariana, tentando manter a voz firme, apesar da presença dele. Ela não desviou o olhar. Aquela coragem pareceu arrancar dele um sorriso pequeno, quase imperceptível. Não preciso de milagre. Preciso de alguém em quem eu possa confiar, disse ele, aproximando-se. Meu filho, Pedro, tem 7 anos. Há 3 meses, ele sofre com crises neurológicas que ninguém consegue explicar. Dores intensas, espasmos, pesadelos terríveis. Os melhores especialistas não conseguem entender. Meu médico particular está controlando a dor, mas Pedro está piorando a cada dia. A voz de Henrique falhou por um instante, revelando o pai assustado por trás do homem poderoso. Salve meu filho, Mariana. Se conseguir, eu darei qualquer coisa que você pedir. Mariana aceitou o trabalho. Na manhã seguinte, ela se mudou para a ala leste da mansão, trocando a rotina do hospital pelo luxo isolado de uma casa que parecia uma prisão dourada. Pedro Monteiro era um menino doce, pálido, com os mesmos olhos claros do pai, mas os dele estavam marcados pelo cansaço e pelo medo. Ele vivia em uma cama grande, feita sob medida, dentro de um quarto vigiado o tempo inteiro. Logo nos primeiros dias, Mariana percebeu sinais claros de privação de sono e dor crônica. Mas os exames e relatórios médicos não faziam sentido. Havia algo errado demais naquela história. A casa inteira parecia tomada por tensão. Henrique era extremamente protetor e muitas vezes ficava sentado em silêncio no canto do quarto de Pedro, observando Mariana trabalhar. Entre eles, havia uma conexão silenciosa, perigosa e difícil de ignorar. Mas Henrique era chamado com frequência para resolver assuntos de trabalho, deixando a casa sob o comando de sua nova esposa, Beatriz. Beatriz Monteiro era uma ex-socialite, bem mais jovem que Henrique, sempre impecável, fria e claramente incomodada com a presença de Mariana. Ela insistia que Pedro estava apenas querendo atenção e pressionava constantemente para que ele recebesse sedativos mais fortes. Beatriz era muito próxima do Dr. Marcelo Paiva, o médico particular da família. Marcelo era arrogante e havia receitado a Pedro uma combinação de relaxantes musculares e analgésicos, mas nenhum deles parecia realmente ajudar. Na segunda semana, Mariana começou a notar um padrão. A dor de Pedro não era constante. Ela surgia em episódios e acontecia sempre quando ele estava na cama. O homem da areia me morde, Mariana, sussurrou Pedro certa noite, segurando a mão dela com os dedos trêmulos.
Os olhos do menino foram até o travesseiro ortopédico caro, feito sob medida, que Marcelo havia indicado para melhorar o alinhamento da coluna. Como assim, meu amor? Perguntou Mariana com cuidado, afastando o cabelo úmido da testa dele. Quando eu durmo, ele se esconde no escuro e morde minha nuca. Queima muito, dói demais. Mariana examinou a nuca e o couro cabeludo do menino. Encontrou pequenos pontos vermelhos perto da raiz do cabelo, quase escondidos pelos fios escuros. O Dr. Marcelo havia dito que era apenas uma reação alérgica ao sabão usado nas roupas de cama, mas Mariana sabia que aquilo não parecia alergia. Pareciam pequenas perfurações. Quando levou sua preocupação até Beatriz, a mulher riu com desprezo. Você é só uma babá com diploma, Mariana. Pare de tentar bancar a médica. Marcelo sabe o que está fazendo, mas o instinto de Mariana, treinado por anos em pronto-socorro, dizia outra coisa. Pedro não estava morrendo por causa de uma doença misteriosa. Ele estava sendo prejudicado aos poucos, de forma calculada. Na terceira semana do contrato, Henrique precisou viajar para o Rio de Janeiro para resolver uma disputa grave envolvendo seus negócios. A mansão ficou sob a vigilância dos seguranças armados. Naquela noite, uma tempestade forte atingiu São Paulo. A chuva batia contra as janelas reforçadas e os trovões faziam a casa parecer ainda mais sombria. A energia oscilou algumas vezes, mergulhando os corredores em uma escuridão estranha. Mais cedo, Beatriz havia entrado à força no quarto de Pedro, exigindo que Mariana aplicasse uma dose dupla de um novo sedativo líquido deixado pelo Dr. Marcelo. Ele precisa dormir durante a tempestade, ordenou Beatriz, com os olhos duros. Essa dose pode prejudicar a respiração dele, respondeu Mariana, ficando entre Beatriz e a cama. Eu não vou aplicar isso. Se a senhora tem algum problema com minha conduta, ligue para o Henrique agora. Ao ouvir o nome do marido, Beatriz ficou rígida de raiva. Você está passando dos limites, enfermeira, disse ela, antes de sair do quarto. Mariana trancou a porta pesada de madeira. Em seguida, descartou o sedativo na pia e deu a Pedro apenas uma dose segura de analgésico infantil. Depois, sentou-se na poltrona ao lado da cama, sob a luz amarelada de um abajur, enquanto a tempestade sacudia a casa. Às 2h14 da madrugada, aconteceu. O corpo de Pedro ficou rígido. Seus olhos se abriram de repente, assustados e sem foco, e ele gritou. Não era o choro de uma criança com pesadelo. Era um grito de dor real, intensa, impossível de fingir. Pedro! Mariana saltou da poltrona. O menino se debatia, levando as mãos à nuca. Lágrimas escorriam pelo rosto pálido e sua respiração vinha curta e desesperada. Mariana segurou seus ombros para impedir que ele se machucasse. Estou aqui, Pedro. Olha para mim. Ao virar delicadamente a cabeça dele para verificar sua respiração, Mariana viu uma mancha vermelha no tecido branco do travesseiro ortopédico. O sangue estava ali, fresco. Ela levantou o menino e pressionou uma gaze na nuca dele. Havia 3 pequenas marcas novas. O coração de Mariana disparou. Ela olhou para a cama. Não havia insetos, não havia mola solta, nada visível. Então colocou a mão sobre o travesseiro de espuma densa. À primeira vista, parecia normal, macio, confortável. Mas ela pressionou com mais força, usando o peso do corpo, imitando a pressão de uma cabeça apoiada ali por horas. Uma dor aguda atravessou seu polegar. Mariana puxou a mão rapidamente. Uma gota de sangue apareceu em sua pele. O medo se misturou à raiva. Ela afastou Pedro para o outro lado do colchão, longe do travesseiro. Correu até sua bolsa médica, pegou a tesoura de emergência e voltou. Sem hesitar, cravou a lâmina no tecido caro e começou a rasgar a capa. Quando abriu as camadas internas de espuma, sentiu o sangue gelar. Dentro do travesseiro havia uma estrutura fina de plástico escondida no centro. Presas a ela estavam dezenas de agulhas grossas e enferrujadas, apontadas para cima, mas posicionadas fundo o bastante para não serem percebidas com um simples toque. Só quando a cabeça de uma criança afundava na espuma por bastante tempo é que as pontas atravessavam lentamente o tecido e feriam a pele. Mas ainda havia algo pior. Mariana aproximou a lanterna de caneta. As pontas das agulhas estavam cobertas por uma substância escura e pegajosa, de cheiro amargo e metálico. Era veneno. Um veneno de ação lenta, entrando no organismo em pequenas doses, noite após noite, imitando uma doença neurológica e fazendo Pedro sofrer sem que ninguém entendesse o motivo. Meu Deus! Sussurrou Mariana, horrorizada. O Dr. Marcelo havia fornecido o travesseiro. Beatriz insistia nos sedativos para que Pedro dormisse pesado e não acordasse quando fosse ferido. Eles estavam tentando eliminar o herdeiro de Henrique dentro da própria casa dele. De repente, a maçaneta da porta se mexeu. Mariana congelou. Ela tinha trancado a porta. Mesmo assim,
ouviu uma chave girando na fechadura. O trinco começou a baixar devagar. Alguém não estava vindo porque ouviu Pedro gritar. Estava vindo porque esperava que ele não sobrevivesse. Mariana pegou o abajur pesado da mesa de cabeceira e fixou os olhos na porta, pronta para proteger o menino. A porta se abriu e um relâmpago iluminou a pessoa parada no corredor. Era o Dr. Marcelo Paiva. Ele não carregava maleta médica. Na mão direita, segurava uma seringa com um líquido amarelado. Eu ouvi o menino gritar, disse Marcelo com a voz baixa. Seus olhos foram direto para a cama, esperando encontrar uma criança sedada e uma enfermeira obediente. Mas viu Mariana de pé no meio do quarto, respirando rápido, segurando o abajur como se fosse uma arma. Depois, olhou para o travesseiro rasgado no chão e para as agulhas expostas. A expressão confiante dele desapareceu. Você não devia ter mexido nisso, Mariana, disse ele, entrando e fechando a porta atrás de si. Você é boa, eu admito, mas não faz ideia de com quem está lidando. Abaixe isso. Posso tornar tudo mais fácil para você e para o menino. Você envenenou uma criança de 7 anos, respondeu Mariana, com a voz tremendo de raiva. Você fez um juramento como médico. Você é um monstro. Eu sou prático, disse ele. Marcelo avançou de repente, mirando a seringa na direção dela. Mas os anos de emergência deram a Mariana reflexos rápidos. Ela não recuou. Girou o corpo e usou o impulso dele contra ele mesmo. O abajur pesado atingiu Marcelo com força. Ele caiu no tapete, desacordado, enquanto a seringa escorregava pelo chão. Mariana não perdeu tempo. Pegou Pedro no colo. O menino choramingava, quente de febre, enquanto o veneno continuava agindo em seu corpo. Pedro, olha para mim, sussurrou ela, encostando a testa na dele. A gente vai brincar de esconde-esconde, mas é um jogo bem silencioso. Você não pode fazer barulho, entendeu? Aconteça o que acontecer. Assustado, mas confiando nela, Pedro assentiu. Mariana pegou seu kit médico, colocou no ombro e enrolou o menino em uma manta escura para esconder o pijama branco. Abriu a porta só uma fresta. O corredor estava escuro, com a tempestade rugindo lá fora e os geradores de emergência fazendo um som baixo e constante. Ela sabia que não podia confiar na segurança da casa. Se Marcelo tinha conseguido entrar no quarto, era muito provável que Beatriz tivesse comprado parte dos funcionários da noite. Mariana se moveu em silêncio. Evitou a escadaria principal, imaginando que estaria vigiada, e entrou por um corredor estreito de serviço, quase sem luz, que atravessava a mansão por dentro. Quando descia para o andar térreo, ouviu passos no piso de mármore. Ela se escondeu com Pedro atrás de uma cortina pesada. Lá embaixo, no hall principal, estava Beatriz Monteiro. Ela vestia um conjunto elegante, como se estivesse pronta para sair, apesar da hora. Ao lado dela, 2 seguranças seguravam armas. O Dr. Marcelo não responde no rádio, disse Beatriz, irritada. Subam agora. Se a enfermeira atrapalhar, tirem ela do caminho. Tragam o menino. Quero isso resolvido hoje, antes que Henrique volte. Mariana sentiu um frio percorrer o corpo. Não era mais uma tentativa lenta. Beatriz queria terminar tudo naquela noite e fazer parecer uma tragédia médica. Mariana esperou os seguranças passarem correndo pela escada de serviço. Depois, desceu os últimos degraus e foi para a parte mais baixa da mansão. Encontrou uma adega grande, com porta de aço reforçada, e se trancou lá dentro com Pedro. Ela colocou o menino sentado sobre uma caixa de madeira e pegou o celular criptografado que Henrique havia deixado com ela no primeiro dia. Ele tinha dito que aquele número só deveria ser usado em caso de vida ou morte. Mariana ligou. Chamou 2 vezes antes de Henrique atender. Pela voz e pelos ruídos ao fundo, dava para perceber que ele estava em movimento. Mariana, fale. Henrique, estão tentando matar o Pedro, sussurrou ela, desesperada, mas tentando manter a voz baixa. É a Beatriz e o Dr. Marcelo. O travesseiro ortopédico estava cheio de agulhas envenenadas. Eles estão nos procurando pela casa. Não dá para confiar nos seguranças. Houve silêncio. Um silêncio tão profundo que Mariana chegou a pensar que a ligação havia caído. Quando Henrique finalmente falou, sua voz não era mais a de um pai preocupado. Era a voz de um homem perigoso, tomado por uma calma gelada. Onde vocês estão? Na adega principal, subsolo. Tranque a porta. Não abra para ninguém, nem para a polícia. Ele fez uma pausa. Mariana ouviu o som de hélices ao fundo. Eu não estou no Rio. Minha reunião terminou antes. Estou a 10 minutos daí de helicóptero. Mantenha meu filho respirando. Eu vou resolver isso. Por favor, venha logo, disse Mariana, sentindo sua força começar a falhar. A voz de Henrique suavizou por um segundo. Proteja meu filho esta noite, Mariana. Depois disso, ninguém nunca mais vai tocar em você. A ligação caiu. Mariana imediatamente voltou sua atenção para Pedro. O veneno estava se espalhando. A respiração dele ficava mais fraca
e o pulso irregular. Ela abriu o kit médico. Não tinha o antídoto específico, nem sabia exatamente qual substância havia sido usada, mas tinha medicamentos para tentar controlar a reação do corpo e estabilizar os sinais vitais. Trabalhou à luz do celular, colocando acesso venoso no braço pequeno do menino com mãos firmes. Fica comigo, Pedro. Seu pai está vindo. Ele já está chegando. Então, a porta de aço da adega tremeu. Bang, bang, bang. Eu sei que você está aí, Mariana, disse Beatriz do outro lado da porta, com a voz abafada e fria. Não tem saída. Abra a porta e eu deixo você ir embora. Eu quero o menino, não você. Mariana não respondeu. Ela arrastou uma pesada estante de madeira cheia de garrafas e empurrou contra a porta, criando uma barricada. Então vai ser do seu jeito, gritou Beatriz. Abram essa porta. Um disparo forte ecoou pelo subsolo, fazendo as paredes vibrarem. A porta tremeu. Mariana se colocou sobre Pedro para protegê-lo de qualquer fragmento. Outro impacto atingiu a fechadura. A porta cedeu um pouco, mas a estante pesada segurou. Empurrem! Gritou Beatriz. Os seguranças começaram a forçar a porta com chutes. A barricada se movia pouco a pouco. Garrafas caíam e quebravam no chão de pedra, espalhando cheiro forte de vinho pelo ambiente. Mariana segurou a tesoura médica com força e ficou na frente de Pedro. Ela era enfermeira, não alguém preparada para enfrentar criminosos, mas, olhando para o menino pálido e tremendo atrás dela, soube que faria qualquer coisa para impedir que eles entrassem. "Por que você está fazendo isso, Beatriz?" gritou Mariana, tentando ganhar tempo. "Ele é só uma criança. É filho do Henrique." A risada de Beatriz veio pelo vão da porta. "O império do Henrique depende de sucessão. Enquanto Pedro estiver vivo, eu sou só a esposa bonita ao lado dele. Mas se o herdeiro doente morrer de uma crise misteriosa, eu fico com tudo o que importa. Henrique vai estar destruído demais para perceber o que eu e Marcelo fizemos." "Você não conhece o homem com quem se casou", respondeu Mariana. "Meu marido está longe daqui", debochou Beatriz. Nesse momento, um som abafou a tempestade. Era um barulho grave e repetitivo, ficando cada vez mais forte. As hélices de um helicóptero descendo no gramado da frente. Os chutes contra a porta pararam. Pelas paredes, Mariana ouviu vidros se quebrando, ordens sendo dadas e passos pesados atravessando a mansão. A casa inteira pareceu virar um campo de confronto. Gritos, móveis sendo derrubados e correria ecoavam pelos andares. Depois, silêncio. Uma sombra surgiu do outro lado da porta arrebentada da adega. Mariana era uma voz firme, fria e conhecida. "Henrique", respondeu ela, quase sem ar. Mariana empurrou o que restava da estante para o lado. A porta abriu. Henrique Monteiro estava parado ali, encharcado pela chuva, o terno arruinado, o rosto marcado pelo cansaço e pela fúria contida. Ao lado dele, 4 homens de preto vigiavam o corredor. Os olhos claros de Henrique passaram por Mariana, pela tesoura em sua mão e finalmente chegaram a Pedro. O menino estava pálido, mas respirava, com o acesso venoso preso ao braço. O homem poderoso caiu de joelhos. Ele não se importou com a roupa, com a imagem ou com qualquer coisa ao redor. Pegou Pedro nos braços e enterrou o rosto nos cabelos do filho. "Eu estou aqui, meu filho", sussurrou com a voz quebrada. "Papai chegou, acabou." Depois, olhou para Mariana. "Você manteve ele vivo. Ele precisa de hospital, Henrique", disse ela, agora tremendo, enquanto a adrenalina começava a passar. "Precisa de exames toxicológicos e tratamento imediato." Henrique assentiu e se levantou com Pedro no colo. "Renato", chamou ele, dirigindo-se ao homem mais próximo. "Traga a ambulância particular pela entrada dos fundos. Equipe médica completa." "Sim, senhor." Ao saírem da adega e subirem as escadas, Mariana viu o resultado da chegada de Henrique. Os seguranças comprados estavam contidos no chão. O Dr. Marcelo havia sido encontrado no andar de cima e estava sob vigilância. No hall principal, cercada pelos homens de Henrique, estava Beatriz. Ela estava de joelhos, com o conjunto elegante amassado, chorando enquanto olhava para o marido que havia tentado destruir. "Henrique, por favor", implorou ela. "Foi o Marcelo. Ele me manipulou. Eu amo o Pedro, juro." Henrique parou. Ele não gritou, não avançou. Apenas olhou para ela com uma frieza que assustava mais do que qualquer explosão de raiva. "Você colocou agulhas envenenadas na cama do meu filho", disse ele baixo. "Você fez meu menino chorar de dor no escuro." Beatriz começou a soluçar mais forte. Henrique desviou o olhar, protegendo o rosto de Pedro contra o próprio peito. "Levem os dois", ordenou ele, "e garantam que nunca mais cheguem perto da minha família." Beatriz gritou enquanto era retirada da mansão ao lado do Dr. Marcelo. Uma hora depois, Mariana estava sentada em uma ala particular e fortemente protegida do Hospital Sírio-Libanês. O
quarto andar havia sido isolado pelos homens de Henrique. Pedro dormia em um quarto amplo, com os sinais vitais estáveis, enquanto especialistas trabalhavam para retirar o veneno de seu organismo. Mariana ficou no corredor, olhando para as mãos trêmulas, ainda marcadas pela noite que tinha acabado de viver. Um casaco quente estava sobre seus ombros. Ela levantou os olhos quando percebeu Henrique ao lado dela. Ele já havia trocado de roupa, mas o cansaço ainda pesava em seu rosto. Sentou-se no banco ao lado dela. Por alguns instantes, nenhum dos dois disse nada. O médico falou que mais uma hora poderia ter deixado sequelas permanentes, disse Henrique, olhando para a frente. Você não apenas fez seu trabalho esta noite, Mariana. Você enfrentou uma guerra pelo meu filho. Ele é um menino muito corajoso, respondeu ela baixinho. Não merecia nada disso. Henrique virou o rosto para ela. Com cuidado, afastou uma mecha de cabelo do rosto de Mariana. O toque dele, apesar de firme, foi surpreendentemente delicado. Eu vivo em um mundo cheio de mentira, traição e violência, disse ele. Mas nunca conheci alguém como você. Alguém que permanece firme no escuro. Alguém que protege o inocente, custe o que custar. Mariana sentiu a respiração prender. Eu só fiz o que era certo. Você fez o impossível, corrigiu Henrique. Ele segurou a mão dela, passando o polegar de leve sobre seus dedos. Meu dinheiro, meu poder, tudo isso não significa nada sem meu filho. Você salvou meu mundo esta noite. Henrique se aproximou, ainda com cheiro de chuva e noite fria. Quando os lábios dele tocaram os de Mariana, não foi apenas um beijo. Foi uma promessa silenciosa, nascida do medo, da coragem e da sobrevivência. Mariana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela havia entrado naquela mansão como enfermeira, mas saiu de lá como a mulher que salvou o coração da família Monteiro. Se a coragem de Mariana e essa história cheia de tensão prenderam sua atenção até aqui, deixe seu like, compartilhe com alguém que gosta de histórias emocionantes e se inscreva no canal Dose de Conhecimento para acompanhar mais narrativas intensas, dramáticas e cheias de reviravoltas. E agora conte nos comentários, o que você faria no lugar de Mariana?